E aí, pessoal, tudo bem? Então, a gente está aqui para falar de um tema que é bem recorrente, é uma dúvida, uma insegurança daquelas pessoas, daqueles advogados que estão iniciando, abrindo seu escritório, conseguindo aí os seus primeiros clientes, que é como você fixar os seus honorários advocatícios, como você estabelecer que aquele valor que você vai passar para o teu cliente, para o teu futuro cliente, é justo ou não. Então, esse é o ponto que a gente vai tratar aqui nesse vídeo. Mas antes de entrar no tema especificamente, eu gostaria de pedir para você, se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, curta esse nosso vídeo aqui. Você fazendo isso, você não sabe a importância que é fazer isso, né, na motivação, de manter aquele nosso compromisso, de toda semana estar publicando algum material aqui no YouTube ou no nosso próprio site também, fazendo algum material diferenciado para você, uma aula ao vivo, que é um indicativo para nós que nós estamos no caminho certo, que as pessoas estão gostando desse material, desse conteúdo que nós estamos fazendo e vai fortalecendo cada vez mais o nosso compromisso com os nossos materiais, com o nosso canal aqui, com o nosso site, enfim, com esse compromisso que nós temos de ajudar você que está iniciando na advocacia. Então, agora entrando no tema especificamente, essa é uma dúvida muito comum, uma insegurança muito grande, que sempre quando eu converso com os advogados que estão iniciando, eles justamente falam desse medo, né? Eu tenho um medo, uma insegurança de passar o valor para os clientes, eu não sei se aquele valor é justo, se estou cobrando a mais, se estou cobrando a menos, eu fico com esse medo, com essa insegurança. Então, eu sempre gosto de falar para esses alunos da mentoria, nas nossas redes sociais, ou até em conversas mesmo informais, quando aparece essa questão, nós temos um balizador dos nossos honorários, que são as tabelas que são publicadas pelas seccionais da OAB. Então, cada estado possui uma tabela de valores mínimos que devem ser cobrados para cada serviço. Então, como eu disse, esses são valores, é um limitador mínimo, né? Não um limitador máximo. O máximo fica a critério do serviço que você vai prestar, da experiência que você tem na área que você atua, né? Mas um norte, assim, que a gente tem a seguir é a tabela fixada, é a tabela que fixa os honorários da OAB, o seu estado, Santa Catarina tem o seu estado aí, se você não é de Santa Catarina, de outro estado, também deve ter, dá uma olhada no site da sua OAB aí, que com certeza você vai localizar. É importante também falar, eu gosto de frisar, que às vezes aqueles valores ali que são sugeridos para ser cobrados ali, eles são valores altos, dependendo do lugar que você está inserido, se você está muito no início da sua advocacia, né? Se você, de repente, advoga numa cidade menor, mais no interior, então você utiliza aqueles valores ali como um balizador, você tenta sempre o máximo trabalhar dentro daquele valor ali sugerido pela OAB, mas lógico, com a sua prática, com a sua experiência, você vai conseguir entender se você pode cobrar de repente um pouquinho menos ali, ou um pouco mais, né? Aos poucos você vai pegando mais segurança nessa questão, mas é importante que você fique atento a esses valores que são fixados pela OAB como os valores mínimos que você deve cobrar por cada serviço prestado. Então, esse é o nosso balizador, é o nosso ponto de partida que nós vamos ter quando nós formos passar os honorários, estipular os honorários para um serviço que você possivelmente vai ser contratado. E, além disso, tem alguns outros pontos que eu gosto de destacar, que vão te ajudar, de repente, a aumentar um pouco mais aí esse valor, né? Esse valor de base ali da tabela, ou de repente um pouco menos, né, dependendo da realidade da situação aí do processo. Então, alguns pontos que eu gosto de destacar que com certeza vão influenciar no valor que você vai cobrar são, por exemplo, uma questão inicial, o volume do processo. É isso mesmo, você vai olhar a quantidade de páginas que tem esse processo, né? Por exemplo, você foi contratado para defender, para atuar num processo que envolve uma situação de tráfico de drogas, por exemplo, né? Então, de repente, você pegou ali um traficante local da cidade, né? Pequena quantidade de droga, foi uma prisão em flagrante, não teve uma grande investigação, não existiu, por exemplo, interceptações telefônicas, outras questões de investigação, de repente ali um processo que você vai analisar tem 150 páginas, por exemplo, 200 páginas, 100 páginas, né? Um processo que não tem um volume muito grande. Obviamente que esse processo você vai levar um tempo
pequeno para analisar esse processo, entender o que está acontecendo ali com essa pessoa que te contratou. Diferentemente, se, por exemplo, alguém te procurar para atuar num processo de tráfico de drogas, o crime mesmo é tráfico de drogas, mas que foi originado de uma grande operação, por exemplo, né? Que daí você vai ter muito tempo, a polícia trabalhou muito tempo fazendo investigações, você vai ter horas e horas de interceptação telefônica para analisar várias outras situações, vários réus envolvidos no processo. Então, obviamente, que esses dois processos, apesar de a gente estar falando do mesmo crime, são processos que vão te demandar um estudo, uma análise, um tempo maior de estudo em cima desses processos. Então, obviamente, um processo de 200 páginas é um processo teoricamente mais simples. Um processo de 10 mil páginas, como já tive aqui no escritório aqui, oriundo de uma grande operação, é um processo que vai te levar ali alguns dias para você analisar esse processo. Então, obviamente, essas duas questões você deve pesar, né, quando for fixar os seus honorários. Outro ponto importante é o local onde você vai prestar o teu serviço, o teu trabalho. Se esse processo é na sua comarca, onde você tem o seu escritório, você vai passar um valor. Caso esse processo ele seja em outra comarca, de repente até em outro estado, obviamente você vai ter que cobrar mais, né? Porque cada vez que você tiver que se deslocar para uma audiência, para alguma coisa nesse sentido, você vai perder muito mais tempo, né, para se fazer com relação a esse deslocamento e tudo mais, né? Então, se o fórum é próximo ao seu escritório, você vai perder um tempo, né? Você vai dedicar um tempo para ir até lá, para fazer algum ato. Agora, em outro estado, você vai perder, de repente, um dia inteiro, 2 dias para fazer um deslocamento, para fazer alguma situação, fazer alguma questão que seja necessária nesse processo. Então, é importante você ficar atento a isso também. Outro ponto que eu gosto de destacar é se você vai atender uma pessoa somente, ou se o polo ativo no polo passivo, né? Ou se vai ser mais de uma pessoa, né? Mais de um acusado, por exemplo. Então, você chegou lá e viu que está sendo contratado para fazer a defesa do senhor João da Silva. Obviamente, né? Vai te demandar um trabalho. De repente, a pessoa que te procurou ali, ela vai te contratar para fazer a defesa do João da Silva e de outra pessoa que também foi presa na mesma situação. Então, obviamente, são duas defesas que você vai fazer, né? Por mais que, de repente, você vai utilizar a mesma tese, a mesma defesa e tudo mais, vai apresentar uma peça com o mesmo conteúdo, só vai colocar o nome de duas pessoas ali, o trato que você vai ter que dar satisfação, conversar com os familiares de uma pessoa vai te demandar um tempo. Se você tiver que fazer com falar com familiares e tudo mais, idas ao presídio de 2 pessoas, obviamente, apesar de ser tudo igual, a mesma situação, tudo que o trabalho intelectual em si não vai te demandar, não vai aumentar muito o teu volume de trabalho, mas todas essas questões extra-processo vão te tomar algum tempo. Então é importante que você também fique atento a isso, né? E nos processos criminais, né, é importante você ficar atento se o cliente está preso ou se o cliente está solto também para estipular os seus honorários. Porque se o teu cliente está preso, a família, eles vão te demandar uma urgência sempre nessa situação, né? Vão acabar te pressionando um pouco mais, diferente se ele está solto, né? Então, isso aí, se ele está solto, o processo está correndo, a pessoa está solta e tá tudo certo, né? Então, é importante você analisar isso, né? O cliente está preso, o cliente está solto, já tem que saber. O cliente está preso, quer dizer que vai te demandar um trabalho maior, um trabalho de maior urgência, né? De maior atenção. Então, isso influencia também no valor dos teus honorários, né? Importante também, outra questão que é fundamental, é saber em qual fase o processo está, né? Se está no processo, iniciando ali no processo, então você tem toda aquela trilha processual, todo aquele caminho ainda para atuar, né? Se de repente você foi contratado para fazer somente um recurso, ou para fazer só um pedido de liberdade, de repente, então você tem que saber, você sabe que o teu trabalho vai ser um pouco mais curto, né? E mais focado, mais objetivo em determinada situação. Então, isso também influencia nos honorários que você vai acabar cobrando aí do seu cliente, né? Outra coisa que é de extrema importância também, se você, quando
nesse processo que você possivelmente vai ser contratado, se você tem que fazer algum pedido de emergência, alguma intervenção de emergência, por exemplo, no civil, tem que fazer alguma liminar, ou fazer algum recurso, um agravo de instrumento, um processo criminal, se você vai ter que fazer, de repente, um habeas corpus, né? Então, essas atitudes que você vai ter que tomar de forma emergencial, isso também é importante você mensurar quando você for passar os seus honorários, porque, de repente, a pessoa te contratou hoje, amanhã você já vai ter que fazer, de repente, impetrar um habeas corpus, então você vai ter que parar todo o seu escritório, de repente até compromissos pessoais, parar tudo que você está fazendo para elaborar, e de repente, um habeas corpus, um recurso aí emergencial, né? Então, é importante você ficar atento a essa questão também, que, na minha visão, influencia nos honorários que você vai cobrar aí desse teu futuro cliente, né? Outra questão que é importante também, diligência ou parte... outra questão que é muito importante é mais as questões cíveis, tá? Mas no criminal também acontece. É importante você deixar claro isso com o teu cliente já no início também, né? A questão de documentação, de ir atrás, fazer diligências, ir no cartório, ir em repartições públicas para buscar documentação. É importante que você já converse isso com o seu cliente, né? Assim, você vai me trazer tudo aqui? Você consegue trazer toda essa documentação? Ou você vai querer que eu vá buscar essa documentação no cartório, na prefeitura, enfim, em alguma repartição pública? Obviamente, se o cliente se compromete com você, inclusive se compromete contratualmente em correr atrás de toda essa documentação, fazer essas diligências, trazer tudo para você estar no teu escritório, você consegue diminuir aí um pouco os seus honorários certificatícios. Mas caso o teu cliente diga assim, não, eu não quero me incomodar com nada, né? O doutor vai ter que ir atrás de documentação, cartório, fazer volta, diligência e tudo mais. Daí, obviamente, você vai ter que cobrar um pouco mais, porque isso vai te demandar tempo, né? Você vai ter que sair do escritório, vai ter que parar de fazer as coisas que você está fazendo para correr atrás dessa documentação. Beleza, pessoal? Então, essa questão de fixar os honorários é muito difícil, sim, no início, a gente fica naquela insegurança, né? Está cobrando muito pouco do cliente, acaba se perdendo, né? Mas com a prática você vai conseguindo definir melhor essa questão dos honorários. Mas só para relembrar, então, é importante você partir daquele valor ali fixo, ter aquele valor da tabela da OAB como um norte a seguir, né, um valor aproximado para você cobrar, e com base nessas situações que eu passei para você aqui, e outras que você vai descobrindo aí com a prática, com a sua realidade, você consegue já imaginar o nível de trabalho que você vai ter, se você vai ter que cobrar um pouco mais ou um pouco menos, né? Então você consegue, com base no valor da tabela da OAB e com base nas particularidades do seu caso aí, do seu possível contrato, esses detalhes que eu passei para você aqui, você consegue precificar melhor os seus honorários. Um abraço aí, espero que tenha gostado do vídeo. Caso tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que vai ser um prazer aí fazer essa interação com você, te responder e tirar aí as suas dúvidas. Um abraço, até a próxima.